Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico que tinha uma mensagem mais ou menos assim: uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado um evangelho que, em outras palavras, se resume: não importa a forma como você vive, se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo: o que vencer, seu nome não será apagado. Então o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo: me confessar é, mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15:24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12:1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3:5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses ou em Efésios 4:22-24, despisse do velho homem, revestir-se do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestir-se da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer
o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza, é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva, algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha, ele está tanto morto como vivo, E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como:
tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo, não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando logo nós isso. Se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho. Mas olha o que Jesus diz na sequência. É isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. E diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição, porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo: peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo: quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim. Ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz: em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15, 36, ele diz: o que você semeia não nasce primeiro, não morrer. É vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos, mas ele fala: a disposição de perder aqui garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte. Ele diz: se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz: eu admiti isso, eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que ele tem nos oferecido.